Hoje vamos falar sobre a diferença entre problemática e problema de pesquisa. O que é a problemática? A problemática é uma situação mal resolvida, uma situação que causa mal-estar. E o problema da pesquisa é uma pergunta que busca aprofundar um tema. Assim sendo, ao produzires ou ao escreveres a sua monografia, é bom saberes a diferença que existe entre esses dois termos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para facilitar o entendimento. Mas antes de entrarmos nos exemplos, deixa-lhe explicar que, socialmente falando, né, não cientificamente, é, o que nós chamamos de problema, cientificamente é problemática. O que nós chamamos de problema, cientificamente, é a problemática. Então, é só você trocar isto, então vai perceber que, afinal, uma problemática, uma situação mal resolvida, é uma situação que se pretende ver resolvida. E o problema de pesquisa é uma pergunta. Como podem ver aqui, né, estabelecemos as diferenças. Problemática, situação mal resolvida. E problema, né, é uma dúvida, né, uma controvérsia, uma descrença, incerteza, uma questão, um receio, um mistério, sucessivamente. Por exemplo, para quem é professor sabe, né, que sempre que há reuniões, né, sempre que há reuniões, a ideia é abordar-se alguns assuntos. Então, aquela reunião, ela está aqui, né? Está aqui neste ponto, é a problemática. Né? Há aqueles pontos prévios, né? Ponto prévio, a entrega da mini pauta, tal. Então, aquilo é o problema. Então, essa é a diferença que existe entre esses dois termos. Agora, vamos ver, né, como é que ficaria, né, dando um exemplo com um tema de monografia ou dissertação. Por exemplo, para o tema degradação dos pavimentos, degradação dos pavimentos, deixa eu ver o marcador, degradação dos pavimentos rodoviários flexíveis, o caso do troço, Catulo, Quités. Ok. Então, este é o nosso tema de pesquisa. Como é que seria a problemática neste tema? Aqui vais poder entender claramente a diferença entre problemática e problema de pesquisa. A problemática está aqui, né? Que é a situação que se pretende ver resolvida. Esta situação está a causar mal-estar. O troço em análise teve uma terraplanagem em 2014. Com a reabilitação da Estrada Nacional Luanda-Uíge, este troço foi usado como alternativa. Atualmente está degradado, sobretudo pelo fato da zona ter quedas pluviométricas constantes e bastante altas. Então, este fato está a dificultar os agricultores a escoarem os seus produtos do Catulo ao Quités e revenderem para que possa de algum modo contribuir para a qualidade de vida daqueles habitantes. Então, como podemos ver, né, isto é uma problemática, cientificamente falando. Socialmente falando, é um problema. Né? E como é que ficaria o problema de pesquisa neste caso? O problema, como dissemos, é uma pergunta. Então está aqui a pergunta. Que planos de reabilitação do troço pode ser produzido pela administração municipal do Quités, né? Se estiver no seu alcance,
direcionado para o crescimento econômico, cultural e social, proporcionando maior qualidade de vida aos habitantes por meio da livre circulação no local. Então, é uma pergunta. O que acontece? Nós vamos procurar, durante o trabalho, responder a esta questão. Então, o problema de pesquisa, ela nasce da problemática. Então, como podemos ver, existe alguma relação, mas o problema de pesquisa nasce da problemática. O problema de pesquisa busca resolver a questão, ou seja, a situação mal resolvida, levantada na problemática. Vamos ver mais um exemplo, um exemplo matemático. No aquário há 25 peixes, entre pequenos e grandes. Se os pequenos fossem menos um, seriam o dobro dos grandes. Ok. Quantos são os peixes pequenos e grandes? Como podem observar, nesta situação, na frase que anunciei há pouco, uma parte é a problemática, a segunda parte é o problema de pesquisa. Qual é o nosso problema de pesquisa? Quantos são os peixes pequenos e grandes? Então, nós queremos encontrar a solução da problemática por meio desta pergunta: quantos são os peixes pequenos e grandes? Então, se vermos, o problema depende da problemática. O problema só surgiu devido da situação mal resolvida na problemática. Queremos saber quantos são os peixes pequenos e grandes. Então, como podem observar, a diferença é clara, não é difícil. Então, vamos fazer uma breve recapitulação. Uma problemática é uma situação mal resolvida, que precisa ser resolvida. É algo que causa mal-estar. Vamos supor que em casa alguma coisa não corra bem, ou na família, reúne-se a família. Então aquilo é problemática. Agora, um problema é uma questão. É uma questão que tem relação com a problemática. É uma questão que depende da problemática. Eu fiz aí algumas pesquisas, então percebi que é assim que autores renomados pensam sobre o assunto. Vamos só dar uma olhada. Então, como dizíamos, a problemática é uma situação não resolvida, objeto de pesquisa. E o problema é uma pergunta. E o problema da pesquisa depende da problemática. Eu encontrei aqui algumas fontes, podem ver. Por exemplo, desta forma, todo problema deve partir sempre de um questionário. Observa alguns exemplos. Quais são os fatores estão envolvidos? Quais fatores estão envolvidos no déficit de aprendizagem dos alunos da turma X ou Y da escola tal? Tem aqui um outro material que também retrata sobre o problema de pesquisa. Como podemos ver, na acepção científica, o problema é qualquer questão não resolvida que é objeto de discussão, tal. É uma questão que mostra uma situação necessitada de discussão e investigação, simplificando o problema, uma questão que a pesquisa pretende responder. Ok, então está aqui exemplo de problemas. Qual é a composição da atmosfera de Vênus? Qual é a causa da enxaqueca? Qual é a origem do homem americano? Será que a propaganda de cigarro pela TV induz ao hábito de fumar? Ok. Então, a formulação de um problema tem relação com as indagações, como são as coisas, quais as suas causas e quais as suas consequências. Então, está aqui o problema de pesquisa. Também esse parágrafo muito interessante, eu gostei. Muitos fatores determinam a escolha de um problema de pesquisa. Para Rúdio, o pesquisador neste momento deve fazer as seguintes perguntas: o problema é original? O problema é relevante?
ainda que seja interessante e adequado para mim, tenho possibilidade reais para executar tal pesquisa, então está aí, posso lhe mostrar mais e vamos ver o que Gil também escreveu sobre isto. Antônio Gil, ela tem um autor muito conhecido. Ela, vamos aumentar aqui, aumentar, ok, para termos uma melhor visão. Para termos melhor visão. Só vou partilhar convosco o que ele acha sobre isso. Ele diz: o que é o problema? Quando se diz que toda pesquisa tem início com algum tipo de problema, torna-se conveniente esclarecer o significado deste termo. Uma acepção bastante corrente identifica o problema com questão que dá margem à hesitação ou à perplexidade, por difícil de explicar ou resolver. Outra acepção identifica problema com algo que provoca desequilíbrio, mal-estar, sofrimento ou constrangimento às pessoas. Contudo, na acepção científica, essa é a diferença. Problema é qualquer questão não resolvida, não solvida, que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Então, há praticamente diferença nos pontos de vista social, o que é um problema, né? Um problema, do ponto de vista social, é alguma coisa não resolvida. No ponto de vista científico, aquilo é problemática. Problema é uma questão. Então, como podemos ver, assim pode ser considerado como problemas científicos as perguntas: qual é a composição da atmosfera de Vênus? Qual é a causa da enxaqueca? Já lemos isso. Né? Qual é a probabilidade de êxito das operações para transplante de fígados? Então, como podemos ver, né? Esses são problemas. Vamos ver mais um. Agora, vamos ver a problemática, né? Que é uma situação não resolvida, o que normalmente chamamos de problema. Ok, assim na vida social. Mas no campo científico é problemática. Vamos ver também uma outra situação. A problemática, né, segundo Laville, é um conjunto de fatores que fazem com que o pesquisador conscientize-se de um determinado problema, veja-o de um modo ou de outro, imaginando tal ou eventual solução. Os autores ressaltam que muitas vezes confunde-se erroneamente os termos problema e problemática. A problemática, na realidade, é o quadro no qual se situa o problema e não o próprio problema. Então está aqui, podemos ver. Vamos ver o que é que outros autores também pensam sobre isso. Problemática é o quadro no qual se situa a percepção de um problema. Um problema de pesquisa científica é uma questão, né? Podem ver aqui a diferença. Um problema, uma questão. Problemática é o quadro em que se situa a percepção de um problema. Vou deixar um link na legenda do vídeo que poderá vos ajudar a ver outros exemplos sobre a diferença entre problemática e problema de pesquisa num vídeo que eu produzi para o YouTube. Muito obrigado.